Glória a Jesus. Glória a Deus. Queria saudar todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Que nesse belo dia que o Senhor nos concede, o Senhor continue abençoando a tua vida, a tua casa. Em nome de Jesus. E vamos esmiuçar um pouco da palavra do Senhor. Vamos ter mais um pouco de conhecimento da palavra do Senhor. Louvado seja Deus. E como você está vendo o título do vídeo, fala a respeito se quem pode perdoar os nossos pecados. Então, nada melhor do que a gente aprender na palavra do Senhor. Quem pode perdoar os nossos pecados? Aquele que morreu na cruz do Calvário. Glória a Jesus. Irmãos, a gente sabe que nós que somos evangélicos, a gente sabe quem pode perdoar os nossos pecados. Mas tem muitos irmãos que a gente sabe que eles procuram outra forma para que as pessoas venham perdoar os seus pecados, né? E eles usam algumas passagens bíblicas mortas, versículo morto, para tentar confundir a mente das pessoas que não têm conhecimento da palavra, onde pessoas podem perdoar os seus pecados, né? Então, vamos ver. Eles usam os versículos de Tiago. Vamos ver o que é que diz no livro de Tiago. Glória a Jesus. Efésios. Vamos esmiuçar a palavra do Senhor. Livro de Tiago, capítulo 5, versos 16, que diz: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai pelos outros para serdes curados. E a súplica de um justo é poderosa e eficaz. Irmãos, antes da gente pegar um versículo morto e querer atribuir isso às nossas palavras, é necessário primeiramente a gente ler todo o contexto bíblico, tá? Para a gente saber a respeito de que esse versículo está falando, a respeito de que esse versículo está se pronunciando, tá? E a gente vê aqui no título da palavra, fala o juramento proibido e o proceder cristão em várias experiências da vida. Aqui nesse versículo de Tiago, capítulo 5, verso 16, está falando, irmão, sobre a gente confessar os nossos pecados aqui. Não está dando nenhuma autoridade a ninguém a um perdoar os nossos pecados do outro, tá? A palavra do Senhor aqui está falando: se eu te fiz algum mal, eu posso chegar até você e te pedir perdão, tá? É isso que a palavra do Senhor está nos dizendo. Um perdoar os pecados do outro. Tá? É isso que em Mateus, em Tiago, capítulo 5, verso 16, quer dizer: se confessais os vossos pecados uns aos outros e orai pelos outros, sede curado, e a súplica de um justo é poderosa e eficaz. Tá? Aqui a Bíblia está se referindo, irmão, quando um fala mal do outro, quando a gente faz qualquer dano a alguém, que a gente fere, que a gente machuca, e a gente chegar até essa pessoa e a gente pedir um perdão, tá? Em Tiago está falando a respeito disso. Agora vamos lá para o livro de Mateus. Mateus 9. Mateus 9:6, que diz: Mas para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Irmãos, é necessário, como eu falei, é necessário a gente ler o contexto bíblico. Não adianta a gente pegar um versículo morto e querer atribuir isso às coisas, tá? A Bíblia aqui em Mateus 9,
verso 6, está falando sobre o paralítico de Cafarnaum. Eu vou ler um pouquinho para vocês entenderem, tá? Entrando no barco, ele passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. Ele lhe trouxe um paralítico deitado no leito. Vendo Jesus tão grande fé, e disse ao paralítico: de bom ânimo, meu filho, os teus pecados estão perdoados. Olha só, irmãos, o que é que diz no versículo 2? Vendo Jesus tão grande fé, e disse ao paralítico: tem bom ânimo, meu filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas estavam blasfemando, e Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: por que pensais mal dos vossos corações? Quem é mais fácil dizer: teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. E disse então ao paralítico: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantando, ele se foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, admirou e glorificou a Deus. A gente está vendo, irmãos, claramente, tá? Até uma pessoa que não tem o entendimento da palavra, é fácil você entender, tá? Que aqui o contexto bíblico, em Mateus 9, verso 6, está falando de Jesus, tá? Quem perdoou os pecados do paralítico foi Jesus, tá? E a Bíblia está sendo muito clara, irmão. Quando a Bíblia fala o Filho do Homem, não está falando nós aqui na terra, irmão. O Filho do Homem é aquele homem lá de cima, tá? Aquele que perdoa o pecado é ele. Então, falta conhecimento, irmão, na vida do povo. O povo perece por falta de conhecimento, tá? Louvado seja Deus. Vamos para o livro de João. Livro de João, capítulo 20. Capítulo 20, versos 21 e 22, 20, 21 ao 23. Jesus lhe disse outra vez: paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Acabando de dizer isso, soprou sobre eles e lhe disse: recebei o Espírito Santo. Se perdoados os pecados de alguém, estarão perdoados; a quem retiverdes, serão retidos. É necessário a gente ler que Jesus aqui está falando. Jesus, o título. Jesus aparece aos discípulos. Vamos ler mais um pouquinho atrás, para a gente entender o que é que o Senhor ele quer nos falar. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando fechadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os lados. Ao verem o Senhor, os discípulos se alegraram. Jesus outra vez lhe disse: paz seja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Acabando de dizer isso, soprou sobre eles e lhe disse: recebei o Espírito Santo. Se perdoados os pecados de alguém, estarão perdoados; a quem retiverdes, serão retidos. A gente vê que em todos esses versículos, irmão, que eu citei para vocês, que eles atribuem, dizendo que o homem tem poder de perdoar pecados, todos esses versículos, irmãos, está falando de Jesus, tá? E aqui está falando de um perdoar o pecado do outro, irmãos. A ofensa, quando a gente ofende alguém, quando a gente fala uma palavra para alguém, tá? Isso aqui não está falando de um homem, aqui a Bíblia não está relatando de Deus deu autoridade ao homem para perdoar pecado, tá? Está falando de um perdoar o pecado do outro. Quando a gente ofende, a gente fala alguém, algum gesto, palavras, qualquer coisa que a gente faça a alguém, irmãos, que ofende aquela pessoa, que às vezes causa uma desamizade, é isso que a palavra do Senhor está dizendo, tá? Um perdoar o pecado do outro, e aquele que perdoar os pecados, aqueles pecados serão retidos. Ou seja, você não vai mais ter aquela briga, não vai ter mais aquela contenda, porque um está com o coração limpo com o outro. É isso que o Senhor está dizendo, irmãos, tá? O que falta na vida do povo é conhecimento. Leiam a Bíblia, irmãos, leiam a Bíblia, tá? Agora eu vou provar para vocês que só quem pode perdoar o meu e o teu pecado é Jesus, tá? Vamos para o livro de Salmos.
Vamos para o salmista. Vamos para o livro de Salmos, capítulo 32. Capítulo 32, versos 3 ao 5, que diz: Quando guardares em silêncio, os meus ossos se envelhecerão pelo meu bramido durante o dia todo, porque dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e meu humor se tornou-se sequidão de verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não ocultei. Disse: eu confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Olha só o que é que o salmista está falando, irmãos. Confessei-te-ei o meu pecado, e as minhas iniquidades não ocultei. Eu confessei ao Senhor as minhas transgressões, os meus pecados, a culpa dos meus pecados o Senhor perdoou. Olha só o que é que o salmista está falando. Livro de Salmos, capítulo 32, versos 5 e diante. Você pode ler até antes, que é para você entender melhor, tá? Agora vamos para o livro de Marcos, capítulo 2:1. Livro de Marcos, capítulo 2, que tem por título A cura de um paralítico em Cafarnaum. Alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube que estavam em casa, e eles se juntaram tantos que nem mesmo junto à porta cabiam, e lhes anunciava as palavras. Vieram alguém trazendo-lhe um paralítico, levando por 4 homens, e não podendo aproximar deles por causa da multidão, descobriu o telhado onde estava, e fazendo uma abertura baixaram o leito que jazia ao paralítico. E Jesus, vendo a sua fé, disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Olha só, irmãos, em todo o contexto bíblico, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, a gente vê, no Velho Testamento a gente vê Deus perdoando o pecado do seu povo. E no Novo Testamento a gente vê, irmãos, que Jesus a todo momento ele vem perdoando o pecado do seu povo. O seu povo cometendo transgressões e o Senhor perdoando. Aqui a Bíblia nos fala que o Senhor ele perdoou os pecados daquele homem paralítico, tá? Por causa da sua fé. A gente vê que quem perdoa pecado, irmão, é Jesus, tá? Nenhum homem da terra, nenhum homem. Você não vai achar que na Bíblia, em nenhum momento, em nenhum versículo, em nenhum capítulo, onde Deus ele dá autoridade ao homem para perdoar pecados, tá? Porque isso não lhe foi concedido, tá? Isso não foi concedido ao homem. O Senhor, ele não deu autoridade a nenhum homem, irmãos, aqui na terra, para perdoar pecados. Aquele que somente o Senhor concedeu é aquele que morreu na cruz, carregou com ele todos os nossos pecados, o meu, o seu, naquela cruz do Calvário, irmãos, para que um dia nós viéssemos nos arrepender de tudo que nós fazemos, de tudo que nós praticamos, tá? Ele sim, irmãos, ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. Independente do que você fez, independente do que você fala, se você se prostrar diante dele, irmão, se você entrar no seu quarto, ou então você falar com ele em pensamento: Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros. O Senhor, irmão, ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados, tá? Mas somente isso, só Jesus, irmãos. A gente vê no versículo em João, capítulo 6, João 6:10. João capítulo 6, 1 João, Primeiro João 6, 1 João 6:10. Glória a Deus.
1 João 6,10. Me passei aqui, meus irmãos, no versículo, tá? Glória a Deus. Mas tem vários versículos, irmão, onde a gente pode, louvado seja Deus, contestar isso, tá? A gente vai ver, irmãos, que a todo momento, tá? O Senhor, Ele fala que Ele veio ao mundo, irmãos, para salvar o povo que havia perdido. Ele veio ao mundo, irmão, para perdoar os pecados dessa geração, tá? Desse povo. Então, irmãos, me desculpe a minha sinceridade, eu tenho certeza que muitas pessoas irão ficar com raiva de mim por causa disso, tá? Mas eu peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor abra o teu entendimento, que o Senhor te desperte, tá? Homem nenhum, irmão, da terra, ele tem poder para perdoar pecados, tá? Se alguém, tá, tiver respaldo bíblico para dizer que algum homem aqui da terra, tá, que se algum homem aqui da Bíblia, ele perdoou o pecado de alguém, que Deus deu alguma autoridade ao homem para perdoar o pecado de alguém, tá? Por favor, deixa aí embaixo, tá? Nesse vídeo. Eu vou ter o prazer de examinar as escrituras, tá? E rever o meu conceito, se eu tiver errado, tá? Mas eu tenho certeza, irmãos, tá? Porque o Deus que eu sirvo, Ele abre o entendimento, tá? Você não precisa chegar a nenhum pastor, a ninguém, irmãos, para Deus abrir o teu entendimento, tá? O teu entendimento, ó, ele vem lá do céu, tá? Então, peça o entendimento a Deus, irmãos. Começa a ler a Bíblia, começa a ler a palavra do Senhor, tá? Pare de ficar acreditando, tá? Nessas balelas de conversas bonitas que tem por aí, tá? A Bíblia diz, irmãos, que sem santidade ninguém verá a Deus, tá? Então é muito fácil, irmãos, a gente pregar uma porta larga para você, falar que você vai entrar no reino dos céus de qualquer jeito, de qualquer forma. É muito fácil, irmãos. Quando a gente prega porta larga, as igrejas enchem, tá? Porque as pessoas dificilmente ela quer largar os seus pecados, ela quer largar os seus costumes, os seus afazeres, os seus hábitos para agradar a Deus. É muito difícil, irmãos, tá? Então é por isso que o evangelho a cada dia, irmãos, tem ido de mal a pior, tá? Não o evangelho de Jesus, mas os evangelhos que a gente vê por aí hoje em dia, tá? A gente vê que as pessoas querem ser cristão de toda forma, de todo jeito, tá, irmãos? Isso tem envergonhado cada dia mais o evangelho. Pessoas procurando portas largas, pessoas querendo entrar no reino dos céus de qualquer forma, tá? Mas infelizmente não vai entrar, irmãos. Eu não sou Deus, eu não sou Jesus, não sou eu que vou te julgar, tá? Mas a Bíblia, ela dá respaldo para isso, tá? A Bíblia dá respaldo para isso, tá? Que aqueles que fazem as vontades do mundo, aqueles que agradam o mundo, aqueles que andam bebendo na prostituição, não vai herdar o reino de Deus, tá? Não sou eu que estou dizendo, irmãos. É a palavra do Senhor, tá? E eu vou te provar isso que eu estou te dizendo. Glória seja dada a Deus, toda a honra e toda a glória. Olha só o que é que diz nas cartas de Paulo, tá? 1 Coríntios capítulo 6, versos 9. Não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os mentirosos, nem os roubadores vão herdar o reino de Deus. Então não sou eu que estou dizendo, irmãos, que você não vai para o céu. É a palavra do Senhor que fala. É para isso que nós pregamos o evangelho da verdade. É para isso que nós falamos a verdade para você, tá? Para no grande dia você não culpar os crentes, não culpar os evangélicos de não ter falado a verdade para você, tá? No grande dia, irmãos, você não vai ter nenhuma desculpa para dar perante ao Senhor por você não ter dado crédito à palavra, tá? Então é para isso que pregamos a verdade, é para isso que falamos a verdade, é por isso que somos tão odiados, tá? Porque nós pregamos a palavra do Senhor,
E a palavra do Senhor, ela é dura, tá? Ela vai de encontro ao pecado. Então é por isso que muitas pessoas rejeitam, muitas pessoas não querem, muitas pessoas não dão crédito, tá? Acha que é os crentes que pregam dessa forma. Nós não pregamos de nós mesmos, irmão. Nós falamos aquilo que está escrito, tá? E no livro de Apocalipse, se você for examinar na sua Bíblia, tá? No livro de Apocalipse, capítulo 21, nos diz, capítulo 21, versos 8, nos fala: mas quando aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte deles serão no lago que arde em fogo e enxofre. Essa é a segunda morte, tá? E lá em Apocalipse, capítulo 22, versos 15, fala: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira, tá? Então, irmãos, não sou eu que estou falando para você que você não vai para o céu, tá? Eu quero que você vá para o céu, mas eu quero que você conheça o Evangelho, tá? Eu quero que você conheça a palavra de Deus, a palavra do Senhor, que ela vai te libertar, tá? Eu não estou te chamando para você ser crente. Você pode ficar na religião que você quiser, irmãos. Apenas siga a palavra, tá? Eu não estou mandando você sair da sua igreja e ir para a minha. Eu não estou mandando você sair da sua religião e ir para a minha, tá? Porque religião não salva, placa de igreja não salva, tá? Então eu quero que você vá para o céu, irmãos. O meu desejo do meu coração é que você vá para o céu. Você que é meu amigo, quem quer que você seja, você que não gosta de mim também, eu quero que você vá para o céu. Mas eu quero que você vá para o céu aqui, ó, através da palavra do Senhor, não com mentiras, com palavras bonitas, tá? A Bíblia diz que o diabo, irmão, ele vem como um anjo de luz, tá? Então não pense que ele vai vir na sua face normal como o diabo. Ele vai se fingir de pessoa boa, tá? De uma pessoa que faz caridade, tá? Mas no grande dia, irmãos, ele vai se revelar para você, tá? E você vai ver que o diabo, ele há muito tempo, irmãos, ó, ele vem enganando a muitos. Há muito tempo ele vem enganando a muitas pessoas, tá? Oferecendo coisas fáceis, oferecendo prostituição, lascívia, meio mundo de coisas, irmãos. Riqueza, dinheiro fácil, tá? Tudo isso para te levar para o inferno, irmãos. Tudo isso para te levar para o inferno, tá? É lá onde ele já está condenado, irmãos. Ele já está condenado, tá? Então, ele quer levar o máximo de pessoas, irmãos, para lá, tá? Foi para isso que Jesus, ele nos deu a vida, irmãos. Foi para isso que Jesus morreu naquela cruz, porque ele te ama, tá? Talvez você não entenda o significado da palavra Jesus te ama. Jesus te ama, você só vai entender o verdadeiro significado, irmãos, quando você começar a ler a palavra do Senhor. Aí você vai ver o verdadeiro amor de Jesus por você, irmãos. Você vai ver o verdadeiro amor de Jesus que ele tem por você. Há muito tempo Jesus vem te chamando, tentando te tirar do charco do lodo, tentando tirar a tua vida da escravidão, tá, irmãos? Há muito tempo Jesus morreu naquela cruz, irmãos, para ele vir te buscar. Quando ele voltar, ele te levar para o céu, tá? Porque ele não quer que ninguém se perca. O desejo, irmãos, de Jesus é que ninguém se perca, mas infelizmente o ser humano da terra, ele tem o seu livre-arbítrio, tá? De querer ir para o céu ou de não querer, de querer seguir o evangelho ou de não querer seguir, tá? Mas infelizmente, irmão, se você não seguir o evangelho, tá? Eu não posso dizer que você vai para o céu se você não seguir, tá? Eu não posso chegar para você e falar: ó, irmãos, do jeito que você tá, na prostituição, na lascívia, nas drogas, tá? Matando, roubando, se prostituindo. Eu não posso chegar para você e dizer que você vai para o céu, irmãos. Porque eu vou estar indo de contra a palavra. E a palavra do Senhor, ela nos fala, irmãos, que essas pessoas que cometem esse tipo de coisa, se não se arrepender, se não se converter, irmãos, não vai herdar o reino dos céus. A Bíblia fala: sem santidade ninguém verá Deus. A porta é estreita, tá? Estreito é o caminho que leva à salvação, irmãos. Se você quer ser salvo, negue a si mesmo diariamente, tome a tua cruz, tá? E siga. Não vai ser fácil, mas o Senhor, ele vai estar contigo, irmãos, até o fim. O Senhor, ele vai te sustentar, tá? Ele vai segurar na tua mão, ó, e vai estar contigo. Ele fala, tá? Que ele está contigo até a consumação do século, irmãos, até a sua volta. O Senhor, ele nunca falou que ia ser fácil, irmãos.
O Senhor ele nunca falou que a gente ia ter uma vida de bonança, tá? De prosperidade, de riqueza. Ele só falou: esforça-te. Esforça-te e tem bom ânimo, porque ele venceu o mundo e nós também vamos vencer. E eu tenho certeza, irmãos, que você vai conseguir, tá? Porque você é escolhido, irmãos. O Senhor ele te escolheu desde o ventre da tua mãe. O Senhor ele te escolheu como boca de Deus na terra para fazer diferença, tá? O Senhor ele não te chamou para ficar nessa imundície do mundo, tá? Para ficar fazendo os desejos do mundo. O Senhor ele te chamou, irmão, para fazer o desejo dele, para fazer a vontade dele, tá? Então que você venha despertar, irmãos. Jesus está voltando. Jesus ele vai voltar, irmãos. Eu não sei o dia e nem a hora, tá? Mas ele vai voltar, porque o mesmo evangelho que me libertou é o mesmo evangelho que fala que ele vai voltar. E não precisa a gente ser conhecedor da palavra do Senhor para a gente saber, irmãos, que Jesus já está às portas. A gente vê os sinais, a gente vê o que está acontecendo no mundo. O mundo está todo inverso, irmãos. Aquilo que é certo é errado e aquilo que é errado é certo. Então não precisa a gente ser conhecedor da palavra para a gente saber que Jesus está voltando, irmãos. Qualquer leigo, qualquer pessoa que não tem entendimento sabe que o mundo está todo inverso, tá? Isso é a volta de Jesus, irmãos. Isso é a palavra do Senhor se cumprindo, tá? Então desperta, irmãos. Desperta, tá? Que o Senhor ele quer salvar a tua alma. O Senhor ele quer salvar a tua alma, tá? Satanás está aqui na terra destruindo, matando pessoas, colocando pessoas nas drogas, nas cachaças, fazendo as pessoas acharem que nada tem mais jeito, que tudo acabou, tá? Que ninguém gosta delas, que ninguém ama elas, tá? Colocando ódio no coração das pessoas. Isso, irmãos, é obra de Satanás, tá? Você é muito especial para Deus. Ainda que todos te rejeitem, irmãos, mas Jesus, ele te ama. Jesus, ele quer o melhor para você, tá? Jesus, ele não quer que você fique nessa vida de sofrimento, de angústia, passando dificuldade, passando necessidade, tá? Sendo humilhado, sendo escravizado. Jesus, ele quer que você tenha vida, irmãos, vida. Verdadeiramente você tenha vida e vida com abundância, irmãos, mas isso na presença dele, tá? E você vai ver, irmãos, que quão maravilhoso é você ter largado as coisas do mundo para servir ao Senhor Jesus, irmãos. Você vai ver como é bom estar na presença de Deus. Você vai ver como é maravilhoso, prazeroso a todo dia, irmãos, você ir ali em um culto, se derramar na presença do Senhor, agradecer a Ele pelo fôlego de vida, por tudo que ele tem feito, irmãos, por ele ter cuidado da tua família, por ele ter cuidado da tua casa, por ele ter te dado mais uma chance de vida na vida, tá? Então você vai ver, irmãos, só depois que vamos para a presença do Senhor é que nossa visão espiritual é aberta, irmãos. Porque enquanto estamos no mundo, a nossa visão, tá? A nossa visão, a gente vê as coisas de uma forma diferente, tá? A gente vê uma falsa alegria, uma falsa curtição. Mas quando estamos na presença do Senhor, irmão, a gente vê a verdadeira alegria, a gente vê a verdadeira vida, irmãos. A verdadeira vida está em Cristo Jesus, tá? Então esse é o convite que o irmão Rafael, tá? Não sou nada, não sou ninguém, tá? Tudo quem faz é Jesus, irmãos. Tudo quem faz é Jesus, tá? Então o mesmo Deus que me libertou, o mesmo Deus que mudou minha vida, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer mudar a tua história, Ele quer fazer você conhecer o Evangelho, para você ser uma pessoa diferente, irmãos, para você ser um cidadão do céu, tá? Então guarde essas palavras, irmão, na tábua do seu coração, tá? Você é escolhido, você que está aí me vendo, você é escolhido. Você pode correr para onde você for, mas você é escolhido do Senhor, tá? Então abra o seu coração para Deus, irmãos. Deixe Ele fazer morada aí no seu coração, que o Senhor ele vai mudar a tua vida, o Senhor ele vai mudar a tua história, tá? Porque Ele é Deus, Ele fala, Ele cumpre, tá? Então que o Senhor Jesus continue abençoando, irmãos, a tua vida, tá? Que todos que te perderam aí ganharam, na verdade, né? Que tiraram um tempinho para assistir essa live, para ver essa live, tá? Que você venha despertar, irmãos, tá? A intenção desse vídeo, dessa live não é fala da sua religião, não é criticar a sua religião, tá? É fazer você conhecer o Evangelho, tá? É fazer você conhecer o caminho do Senhor, a verdade. João 8,32 fala: conhecereis a verdade e a verdade ela vos libertará, tá? Mas para a verdade te libertar, irmão, você precisa conhecer a palavra, tá? Enquanto você não conhece a palavra, você fica acreditando em fábulas, em mentiras, tá? Lá no livro de
Timóteo, capítulo 2, se eu não me engano, nos fala, irmãos, a respeito disso, tá? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda carta de Timóteo, irmãos. Glória a Deus. Olha só o que a palavra do Senhor, irmãos, ela nos fala o que vai acontecer nos fins dos tempos, ó. Haverá tempo, 2 Timóteo, capítulo 4, versos 3, tá? Pois haverá tempo em que não suportarão a doutrina sadia, mas como sentindo coceira nos ouvidos, ajuntarão mestre, tá? Segundo seus próprios desejos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, tá? E tu, porém, em tudo sofre aflições, mas faz o trabalho de evangelista, cumpre plenamente o teu ministério, tá? Isso é o que a palavra do Senhor ela nos fala, irmãos, que no fim dos tempos as pessoas irão endurecer seu coração, não irão aceitar a palavra, não irá dar crédito à palavra. Tudo isso está aqui, irmãos, tá? Então que você venha despertar, tá? Porque a palavra do Senhor ela está se cumprindo, o fim está próximo, tá? Jesus ele quer salvar a tua alma, tá? Você tem uma alma, o teu corpo para nada serve, irmãos. Aqui só estamos de passagem, tá? Mas a tua alma é preciosa para o Senhor, irmãos. O Senhor Jesus ele pagou um grande preço pela tua alma, tá? E Satanás ele quer levar a tua alma para o inferno, irmãos. Mas Jesus ele quer levar a tua alma para o céu, tá? Ele pagou um grande preço pela sua vida, tá? E ele quer levar a tua alma para o céu, irmãos. Então, que Deus em Cristo te abençoe, a tua casa, a tua família, o teu trabalho, o teu ministério. Que você venha ser uma pessoa abençoada na presença do Senhor. Que você venha ser cheio do Espírito Santo de Deus, tá? Que por onde quer que você passe, o Senhor ele venha brilhar na tua vida, tá? Por onde quer que você passe, a mão do Senhor esteja te protegendo, te guardando, te livrando de todo mal. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo os abençoe. Receba a paz desse irmão, tá? Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.